Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para esse nosso encontro, mesmo virtual. Queremos iniciar esta nossa reflexão com a conhecida oração do Salve Rainha. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Queremos também invocar o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão da Virgem Santíssima, do seu coração imaculado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Caríssimos, agora temos ainda o prefácio do próprio autor do livro, a segunda edição deste livro, lançado ainda no 1925, quer dizer, no primeiro ano de sua publicação. Este livro já tinha também uma segunda edição. Então foi acolhido com grande fruto, com grande sucesso pelos leitores e, sobretudo, por tantas almas simples que tanto se enriqueceram e abasteceram e fortaleceram e inspiraram através deste livro. Agora, este prefácio do autor já nos introduz agora na metodologia deste livro, como o autor vai proceder para nos introduzir gradualmente na matéria. Enquanto Dom Manuel Pestana, no 2003, mostrou a atualidade, preciosidade deste livro para estes nossos tempos, como um grande instrumento para fazer a luz da presença materna de Maria Santíssima brilhar poderosamente em nossos tempos e em nossas vidas. Agora o autor, no seu prefácio, a segunda edição de 1925, já nos introduz assim na metodologia em que ele quer apresentar, na perspectiva em que ele quer apresentar e nos introduzir na matéria. Assim ele começa. Há diversas categorias entre os servidores da augusta Mãe de Deus. Há doutos, há ignorantes e simples admiradores. Há também servos que executam suas ordens e soldados que defendem seus privilégios. Há lacaios e mordomos
que guardam a entrada do seu palácio e zelam pela etiqueta que se deve observar perante a rainha. Além disto, há os íntimos da casa, os que vivem assim na maior proximidade da rainha, seus favoritos. E, finalmente, estes favoritos, os íntimos da casa, não são última categoria de pessoas que vivem na presença da Rainha Celeste. Tem ainda uma última categoria de pessoas, onde o autor fala. E finalmente há nesta mesma casa, neste mesmo palácio da rainha, tem ainda seus filhos, ou mais ainda, seus filhinhos, pelos quais há fraco no seu coração materno. Agora, eu não tenho à disposição o original francês deste livro. Talvez havemos de traduzir pouquinho melhor esta última parte desta frase. Os seus filhos, os seus filhinhos, pelos quais a Mãe Santíssima tem uma fraqueza no seu coração. Não no sentido negativo, mas no sentido deste coração, na perspectiva deste amor que habita neste coração. E vê quanto mais pequena, quanto mais frágil uma criatura, tanto mais atenta àquela que é mãe, mãe de Jesus e mãe nossa, tanto mais atenta, atenciosa, esta mãe se manifesta, esta mãe se mostra. Então, pelos quais há uma, podemos dizer, maternal fraqueza no seu coração materno. Muito bem sabem eles, os filhos, e os filhos mais pequenos até, que são mais queridos dela do que todos os outros que vivem ali, com privilégios, com qualificações tais. Cada procura pelas suas qualidades e seus serviços, está mais próxima à Mãe de Deus e à Rainha do Céu. Mas aquele que afinal fica mais próximo de todos eles são os próprios filhos, ou mesmo filhinhos, quer dizer, os filhos mais pequenos desta Santíssima Mãe. Então, isto é uma primeira consideração muito importante deste livro e já é uma chave para entender toda a metodologia sucessiva do nosso autor. Então, quanto agora Joseph Schrivers continua, ele escreve: o presente opúsculo, é um livro não grande, de fato um livro pequeno, opúsculo é o nome assim adequado. Então, muito humilde também com que as palavras com que o autor apresenta aqui esta sua publicação. O presente opúsculo, ele escreve, foi destinado a esses últimos, não aos grandes e eruditos, não àqueles que querem ocupar algum lugar de honra, ou obter ou manter privilégios na casa e no palácio da rainha. Este livro não foi escrito para eles, mas este livrinho, foi escrito para estes últimos, para estes pequeninos, dos quais já o próprio Jesus nos fala no Evangelho. Não desprezar estes pequeninos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então, toda esta doutrina e o modo de apresentação que nos encontramos aqui neste livro não se inspira simplesmente na fantasia do nosso autor,
Mas quanto mais seguimos a lógica deste livro, tanto mais vamos ver como de fato se inspira profundamente nos ensinamentos do próprio Evangelho. O presente opúsculo foi destinado a esses últimos. Se passou por mãos de pessoas grandes e dotas, foi por engano. E elas não se devem admirar de não ter apreciado aquilo que não foi escrito para elas. Os grandes e os eruditos têm outros livros tão grossos, amplos, para estudarem. Eles não se escandalizem que exista um livro tão pequeno e tão humilde como este, mas que possui qualidades bem próprias. O presente opúsculo, então, destinado aos filhos, ou mais ainda aos filhinhos da Mãe Santíssima. O autor, depois, assim, revela uma preocupação que ele tinha ao publicar este livro e diz: quando lancei pela primeira vez o meu apelo, alguns meses, então ainda é no mesmo ano de publicação, não foi sem uma certa apreensão. As almas simples me compreenderão. Haverá entre elas muitas capazes de apreciar esta filial simplicidade para com a Santíssima Virgem. Então ele era muito ousado fazer esta publicação, mas ainda no seu tempo talvez precisava mais ousadia ainda do que em nossos tempos, porque a vida da igreja era assim, muito rigorosamente organizada. A gente tinha de estudar todas as verdades da fé bem direitinho, sem pular alguma. O catecismo era bastante rigoroso. E agora a gente pode escrever um livro com tanta simplicidade como esta. Então, o próprio autor era preocupado se será devidamente entendido e acolhida esta sua publicação. Mas depois ele se admirou sobre o grande e o bom sucesso desta mesma publicação. O resultado, ele escreve, foi muito além da minha expectativa. A gente pode dizer que o povo de Deus já estava sedento de uma publicação como esta, exatamente no meio de tantos textos eruditos, de altíssima reflexão e especulação. O povo de Deus precisava, neste tempo, e precisa ainda hoje, um livro que fala não só ao intelecto, mas que fala ao nosso próprio coração. O resultado foi muito além da minha expectativa. Então, a metodologia segue agora esta perspectiva, apresentar a verdade, a realidade da presença e atuação de Maria Santíssima a nosso favor, para as almas simples. Então, por isso, e assim ele explica esta sua metodologia agora em seguida. Entretanto, descuidar-me muito de propósito, ele descreve como é que ele tinha escrito este livro, descuidar-me de certas formalidades em uso, convidara eu as almas para se dirigirem à Santíssima Virgem, sem passar por todas as antecâmaras dessa nobre Senhora. E dóceis a esta advertência, meus leitores, prevalecendo-se do título de filhos da casa. Filhos, isto que nós somos perante a Santíssima Mãe. Então, prevalecendo-se do título de filhos da casa, penetraram e em multidão
e todos ao mesmo tempo, nos aposentos da rainha, sem se fazerem anunciar pelos oficiais em grande gala que guardam as proximidades dos palácios, e testemunharam-lhe estes filhos da Mãe Santíssima sua afeição filial, com expressões de ternura e exclamações de júbilo que talvez tenham escandalizado essas graves personagens. Então o caminho é aqui o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho também da pobreza de coração e o caminho da infância espiritual. É muito interessante de a gente ver que aqui neste livro, em relação à Mãe Santíssima, o autor desenvolve aquilo que Santa Teresinha, não muito tempo antes, tinha assim descoberto, com grande luz para o seu caminho, para o seu itinerário espiritual, a infância espiritual. Então, isto é uma atitude que permeia, que pervade todo este livro. E quando Santa Teresinha do Menino Jesus primeiro tinha desenvolvido esta orientação e esta atitude, realidade da infância espiritual, no relacionamento com nosso Pai Celestial e com o próprio Jesus, essa infância espiritual, aqui neste nosso livro, está sendo desenvolvida de modo muito atraente, belo, fascinante e tão simples em relação à Virgem Nossa Senhora. Então, evitamos assim tanto de contornos e caminhos complicados para chegarmos pela simplicidade e pobreza e humildade do coração, diretamente ao teu coração da Mãe Santíssima. E depois o autor continua: além disto, o mordomo poderia ter se admirado de que esses filhos, em presença da Mãe dos Reis, da Mãe do Rei dos Reis, não tivessem lido com grande cerimônia um discurso preparado de antemão, no qual dissessem alguma coisa de novo ou de notável a respeito da Santíssima Virgem. Nada disto. Lembramos como Santa Teresinha do Menino Jesus falou das suas mãos vazias, com que um dia se irá apresentar na presença do próprio Jesus, não chegando com pretensas riquezas, porque, como diz São Paulo, aquilo que você tem, o que você tem, como ele pergunta, o que é que você tem, que você não tenhas recebido? Então esta atitude de pobreza, não temos nada de nos gloriar, de nos vangloriar, mas em toda nossa humildade e simplicidade e pobreza, ousamos apresentar-nos perante aquela que perante os grandes deste mundo é rainha, mas que perante os pequenos é mãe. Ela é nossa mãe. E quanto mais queremos ser, nos dispomos de sermos filhos e assumimos uma atitude de filho e de filha, tanto mais vamos experimentar ela nesta sua presença materna em relação a nós. Então, nada de grande que haveremos e poderemos apresentar perante a Rainha e Senhora. Também o autor não exigiu nada disto daqueles seus filhos espirituais. As crianças não são tão cultas
e em 9 capítulos consecutivos que este livrinho constitui, nada mais acharam os leitores para lhe dizer a não ser essa coisa banal, tão simples. O que acharam? Aí estas palavras. Acharam que aquele ensinamento que lhes fez dizer: Mãe querida, amamo-vos e sabemos que também nos amais. E agora que estamos ao vosso lado, não queremos mais nos afastar e ficaremos convosco durante toda a eternidade. Este é o fruto deste livro. Estas palavras tão simples que os filhos da Mãe Santíssima aprendem a pronunciar. Mãe querida, amamo-vos e sabemos que também nos amais. E agora que estamos ao vosso lado, não queremos mais nos afastar e ficaremos convosco durante toda a eternidade. E o autor ainda continua. Deve-se, portanto, permitir às almas simples de se aproximarem da Santíssima Virgem em termos diferentes dos sábios. Deve-se tolerar que as crianças, quando rodeiam a mãe e lhe fazem suas carícias, não observem o mesmo cerimonial da guarda nobre. Assim, novamente, convido, escreve Joseph Schrivers, meus leitores a penetrarem no palácio da rainha, mais numerosos ainda e mais confiantes que da primeira vez. Agora, a segunda edição do livro. E conclui o seu prefácio. Jesus quis que se permitisse às crianças que dele se aproximassem com toda liberdade, ainda que os apóstolos parecessem estovados e indiscretas. Poderia, tal pergunta, poderia a Dulcíssima Virgem mostrar-se menos solícita em acolher as almas simples que aspiram à felicidade de ser seus filhos? Então, esta observação que nós colocamos aqui no final desta nossa primeira reflexão introdutória sobre este livro. Então, queremos nós, reconquistar, podemos dizer isto com toda razão, buscar e reconquistar esta simplicidade de coração, que é resultado de quê? Da pobreza de coração, da pureza de coração, que é resultado de um grande desapego. Nós somos muito apegados em muitas coisas e, consequentemente, preocupados com muitas coisas que depois nós queremos controlar, onde nós queremos saber como as coisas caminham, para nada escapar ao nosso conhecimento, ao nosso pretenso controle. Devemos deixar estas atitudes por trás. Precisamos tornar-nos simples, humildes e entregar o controle, este pretenso controle da nossa vida, às mãos de outro, que realmente sabe como conduzir bem as coisas. E queremos assim depositar confiadamente, confiantemente, filialmente, com coração pobre e desprendido, as nossas vidas, as nossas existências, nas mãos daquela que é Nossa Senhora, nossa Rainha e nossa Mãe. Assim nós aprendemos de sermos de novo simples. De novo tenhamos um coração aberto e dócil para aprender o que Maria Santíssima, ela, totalmente a dispor do seu Filho Divino, deseja nos
dizer, deseja nos comunicar, deseja nos ensinar e com que ela deseja orientar as nossas vidas. Sim, precisamos tornar-nos pequenos, pobres, humildes, dóceis, desprendidos, entendendo que nós nada somos, nada temos por nós mesmos e que não adianta de nós queremos controlar as realidades da nossa vida. Esqueçamos isto. Não significa descuidar, negligenciar os nossos compromissos, nossos deveres, mas ao mesmo tempo entregar tudo que somos, que temos, que vivemos nas mãos daquela que é, como já falamos e bem sabemos, está bem toda a serviço do seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isto é a primeira parte introdutória deste livro. Precisamos todos tornar-nos pequenos, humildes, simples, verdadeiros filhos, filhas, filhinhos, filhinhas de nossa Mãe Santíssima. E nesta atitude poderemos prosseguir na leitura deste livro. Se nós não assumimos esta atitude, a leitura, estudo, reflexão desse livro vai ser em vão. Esse livro não é para os todos e os grandes. Esse livro é para os pequenos e simples. Então, se estamos hoje aqui para fazermos um dia de retiro, de silêncio, de oração, de recolhimento, queremos, no meio de tudo isto, buscar exatamente esta atitude de humildade, de simplicidade, de desprendimento e pobreza do nosso coração. É nessa atitude que se abrirá perante nós toda a riqueza de graça que Deus nos oferece através da presença de Sua Santíssima Mãe em nossas vidas, em nossas existências e em todo o contexto de nós estamos vivendo, em tempos difíceis, em tempos de provação. Mas é exatamente ali que Deus quer que a luz da presença de Maria Santíssima brilhe tanto mais, em forma tanto mais poderosa em nossas vidas, em todo o espaço do nosso cotidiano, dos nossos afazeres, trabalhos e também preocupações. Lembramos, esta que é nossa Mãe, é a grande mulher do livro do Apocalipse, está revestida do sol, envolvida pela luz do sol, Cristo Jesus, irradiante e fazendo resplandecer esta luz sobre todo ambiente onde o homem, a humanidade, nestes tempos de provação, se encontra. Abrir o nosso coração perante a Mãe Santíssima. É ela, através da qual Deus quer iluminar as trevas das nossas vidas, das nossas existências, dos momentos escuros da nossa caminhada aqui na Terra. Então seja este dia de hoje, então um dia onde fazemos uma nova, podemos dizer, uma nova descoberta daquela que pensamos de já conhecer, mas conhecendo ela em uma nova dimensão, em um modo mais profundo, em um modo mais íntimo, mais próximo, que assim Nossa Senhora possa ser uma luz tanto maior nas nossas próprias vidas, na nossa própria caminhada. Amém. Vamos concluir esta nossa reflexão com a bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco. Ele está
no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, com toda a riqueza e força de sua graça, do seu amor e de sua misericórdia, pela intercessão particular da Virgem mais Santíssima e do seu coração imaculado. Pax et benedictio et protectio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, scendet super vos et maniat semper. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.